Bom dia a todos os irmãos. Bom dia também aos irmãos que estão na parte de baixo também. Os irmãos que estão em casa também. E os irmãos que futuramente irão ouvir e assistir esse sermão. Antes de começarmos, eu queria ver com a Sara, né? Ela falou semana passada que a Kátia estava com problema na visão. O que aconteceu, irmão? Você tinha falado semana passada que a tua amiga estava com problema na visão, alguma coisa assim. Eu fiquei meio preocupado com essa situação. Tá bem? Melhor? Mais ou menos. Então vamos continuar orando pela amiga. Não tenho uma visão esquerda e isso afeta muito, viu? E esse mês, depois que a irmã me chamou para pegar, muitas dores apareceram no meu corpo, né? Simplesmente do lado esquerdo. O meu lado esquerdo meu é todo arrebentado. Tem bucido, não tenho uma visão. O nervo ciático também está muito péssimo. Então foi uns 40 dias muito, muito complicado. E eu falei, Senhor, vou mudar esse sermão. Ele falou, não mude, vai ser este. Vai ser esse sermão. E eu vejo que a mão de Deus está sobre essa igreja. Hoje, a parte da manhã, né? O Erlo estava aqui, eu doido para não acabar a escola sabatina, mas tive que acabar. Depois chegou a irmã cantando belíssimamente aqui. Então eu vejo que o Espírito Santo, ele está trabalhando na nossa mente e no nosso coração. E que nessa manhã, ele possa trabalhar na tua mente e no seu coração. E vamos tomar um exemplo aqui, num acontecimento que aconteceu na Bíblia. Vamos não tomar uma coisa pessoal, mas tomarmos por uma advertência, uma mudança de vida. Eu falo para os irmãos em mudança de vida. O ano que vem eu faço 20 anos na Igreja Adventista. E eu falo para os irmãos, teve um sermão que o irmão pregou sobre mordomia, que até hoje não esqueço. E aquele foi o divisor de águas. Porque eu era aquele devolvia quando sobrava, aquela situação toda. Mas ele chegou para mim e falou, rapaz, é uma questão de fé. E daquele dia em diante eu comecei a perceber a mão de Deus mais e mais sobre a minha vida. Então que hoje de manhã esse sermão possa ser um divisor de água na tua vida também. Eu não conheço a vida de ninguém, conheço o nome de alguns irmãos aqui, não conheço o que faz, o que deixa de fazer. Eu não estou aqui para apontar o nome de A, de B, de C, mas seja um divisor de águas. De hoje para frente, chega um divisor de água na sua vida. Deus possa falar ao seu coração. E não olhe para mim, porque eu sou falho, errante, pecador. Tenho as minhas fraquezas. Mas durante esses 40 dias, Deus colocou sua mão sobre a minha vida. O que eu vi que não é fácil, irmão. A vida não está fácil. E é questão de segundo, nós podemos perder as nossas vidas. Eu estava ontem, terminando o culto ontem, e o Cauã chegou, caiu um avião no Brasil. E eu fiquei meio assim, se levou aquele embate assim. Então aquelas pessoas saíram das suas casas para chegar do Paraná a São Paulo. Não saíram para morrer. Não sabemos qual será o nosso momento. Eu queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Gênesis 19, a partir do versículo 16. Vamos orar então. Soberano Pai, nessa manhã, Pai querido, que o Senhor fale através da minha boca, Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, mais uma vez fale ao coração de cada um dos meus irmãos e principalmente o meu, Senhor. Que essa palavra, Pai, seja um divisor de água nas nossas vidas, Senhor. Que andamos vacilando nesse mundo, Pai. Hoje seja diferente, Senhor. Essas bênçãos te rogo por Jesus. Amém. Então nos fala o seguinte. Ele, porém, demorava-se aqueles varões e pegaram pelas mãos e pela mão de sua mulher e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso,
tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora da cidade, escaparam-te a tua vida, não olhando para trás de ti. Não pares de toda esta campina, escapa lá para o monte, para não pereceres. Aí vamos pular agora para o 24, por favor. Então o Senhor fez chover enxofres de fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e todas aquelas campinas, e todos os moradores daquela cidade, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão se levantou naquela manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar, onde estiver diante da face do Senhor. Amém. Fora essas duas passagens, vamos ter mais uma só. Mas é bem interessante, o Rodrigo Silva teve alguns meses atrás com a Aline, Israel com a Aline, e ele esteve num local específico lá, que disse que provavelmente seja ali que se situava Sodoma e Gomorra. Diz que o índice de enxofre lá é muito alto, né? No lugar onde existem vulcões, diz que dá 50% a 55%. Diz que naquele local dá quase 95% do teor de enxofre. E ele fez alguns testes, né, com isqueiro lá, ligando lá, e via que realmente pegava fogo mesmo, o teor muito alto de enxofre. E disse que é bem interessante naquele local assim, diz que é 8 quilômetros quadrados, diz que tem um monte lá, que alguns dizem, né, que seja a mulher de Ló, né? Diz que é um acúmulo muito grande, mas diz que é estilo um véu bem interessante. Então, se depois os irmãos quiserem dar uma olhada na internet e ver que existe essa estátua lá, muito maior do que um ser humano, mas é bem interessante que aquele local, algumas setas, né, quando as pessoas que vão até Jerusalém, mostra que ali seria Sodoma, né? Não tem nada cientificamente comprovado. Mas diz que aquele local ali seria o local onde caiu esses enxofre e fogo. Mas é bem interessante, irmãos, que hoje vamos falar sobre 3 tópicos diferentes. Vamos falar sobre os privilégios que essa mulher teve, sobre o castigo que veio sobre ela e o juízo que veio sobre ela. Eu acho bem interessante que eu comecei a analisar os sermões que veio subsequente, né? O irmão Isaac falou sobre Isaac também, sobre Abraão, né? Aquele cuidado que ele teve para o seu filho. E eu comecei a ficar anotando, né? Depois veio o pastor, falou sobre os 7 tópicos, né? do currículo de um judeu, né? Aí veio o pastor, semana passada, né? Falando sobre as Olimpíadas, que todos poderiam chegar até a meta, né? E eu comecei a ficar analisando esses sermões. Eu falei, Senhor, mas os pontos não estão encaixando direitinho. Mas eu vejo que Deus, Ele fala. E hoje de manhã, Ele falou muito nas bocas de vários irmãos aqui. E os privilégios que nós temos, irmão. Os privilégios. Aquela mulher, ela estava com Abraão quando Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Ela estava com Abraão quando Abraão saiu de Arã, porque na verdade ele era para ir para Canaã, deu uma paradinha ali em Arã. Ele parou um pouquinho. Ela estava com Abraão quando Abraão foi chamado para ser um pai de uma grande nação. Ela estava lá também. Você pode ver quando pode ser, os irmãos hoje é bom pegar a Bíblia de ponta a ponta, que não posso dar todos esses textos, mas ela sempre estava ao lado do seu esposo e de Abraão. Ela estava lá quando Abraão desceu até o Egito e voltou. Ela estava lá quando Melquisedeque veio com pão e vinho para saudar Jerusalém, que ela era dos cativos, ela estava lá também. Então a gente vê que essa mulher não era qualquer mulher, não. Ela tinha os privilégios. Ela tinha os privilégios. Mas qual foi as vantagens desses privilégios na vida dela? Qual foram os privilégios? Os privilégios que essa mulher teve na vida dela. Vamos analisar direitinho e vamos ver. Porque os privilégios que nós temos nessa manhã, o que nós estamos fazendo com esses privilégios? Nós temos uma boa doutrina. Nós temos?
a melhor doutrina. Nós temos os melhores livros, nós temos a melhor TV, nós temos tudo. Nós temos tudo. Mas no momento nós saímos daqui para a porta, que acabou. Não sabemos o que foi pregado na semana passada. Não sabemos. Porque não estamos levando o cristianismo a sério. E Jó era um homem justo. Segundo Pedro, fala bem claro, segundo Pedro 2,7 fala que Jó era um homem justo. Mas a sua justiça não foi capaz de passar para ela. É uma coisa, o cristianismo é uma coisa que não podemos passar para ninguém. É uma coisa pessoal sua. É uma coisa pessoal de cada um. A irmã Zilda não vai salvar a vida da Sara. Ela vai ter que andar sozinha. Ela vai ter que comer o pão da vida sozinha. Ela vai ter que procurar o maná sozinho. E eu falo para os irmãos nessa manhã, qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? Essa mulher teve privilégios. Essa mulher andou com o pai na fé. Essa mulher viu todas as maravilhas acontecendo. Todas as maravilhas acontecendo ao redor dela. E é bem interessante que a Bíblia nos fala que chegou um momento que eles tiveram que se separar. Ele foi para as Campinas do Jordão, ela mais a sua família, e Abraão foi para o outro lado. Os bens eram muitos bens que eles tinham. Então, ele havia a mão de Deus sobre a vida dela, sobre a vida da sua família, sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Sara. 300 homens foi o capaz de baratinar 5 reis. A gente via que o poder de Deus estava na mão de Abraão. E Deus agia sobre a vida daquele povo. E Abraão foi e suplicou a Deus. Mas se tiver 50, mas se tiver 30, mas se tiver 10. Porque Abraão sabia que o seu sobrinho estava lá. E a bênção estava sobre Abraão. Mas eu falo essa manhã para vocês, a bênção está sobre a vida de cada um dos irmãos aqui. Mas o que tem feito essas bênçãos em sua vida? Qual o privilégio que você tem? O que está sendo modificado? Semanas após semanas estamos tendo sermão nessa igreja. O pastor domingo está tendo pregações aqui. No domingo passado eu estive aqui e ele está dando uma sequência de aprendizado sobre a palavra do Senhor. Mas qual que é os privilégios da nossa vida que está acontecendo, irmãos? Eu falo sério para os irmãos. A gente tem que tomar um divisor de água nesta manhã. Ou ao mundo, ou a Deus. A gente não podemos ter um coração dividido. Essa mulher tinha um coração dividido. E um coração dividido, o Senhor não reina nele. Um coração dividido não existe. Vamos continuar. Quais foram os efeitos desse privilégio no coração da Senhora? Inútil. Dizemos que foram insuficientes. Foram insuficientes, irmão. Apesar dos avisos, dos privilégios, ela morreu desgraçada e perdida. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas 17, 32. Por favor. É o último texto da Bíblia que já vamos ler nessa manhã. Lucas 17, 32. Então nós vemos sobre os grandes privilégios, o seu pecado e o juízo que veio sobre ela. Lucas 17, 32 nos fala o seguinte. O próprio Jesus falando. (17, 32) nos fala assim, lembra-te da mulher de Ló. Só isso, irmão. Mas eu acho interessante que de 170 mulheres que é citada na Bíblia, Jesus vai lá e chama, ó, lembre da mulher de Ló. Ele poderia falar Sara, Rebeca, Ruth, Noemi, Raabe. Mas não, ele falou de uma alma eternamente perdida. Eu falo para os irmãos ontem, disse que alguns minutos, aquelas 61 pessoas, quando aquele avião começou a descer girando, alguns minutos eles tiveram para se arrepender. Alguns minutos. E essa senhora? Uma citação no Patriarcas e Profetas, capítulo 14, nos fala o seguinte. Ao mesmo tempo que seu corpo estava sobre a planície, o seu coração se apegava a Sodoma.
E ela pereceu como Sodoma. Rebelou-se contra Deus porque seus juízos envolviam na ruína as suas posses e seus filhos. Posto que tão grandemente favorecida ao ser chamada de ímpia cidade, entendeu que era tratada severamente, porque a riqueza que tinha levado anos para acumular deveria ser deixada para a destruição, em vez de aceitar com gratidão o livramento. Presunçosamente olhou para trás, desejando a vida daqueles que haviam rejeitado a advertência divina. Seu pecado mostrou que ela mostrou ser ela indigna da vida, por cuja preservação tão pouco a gratidão sentia. Patriarcas e profetas falam bem claramente, dá mais um relato, mais maiores ainda. Ela olhou para trás porque estava lá, suas filhas ainda estavam lá ainda, algumas das suas filhas estavam lá ainda, os seus bens, o seu carro, a sua moto, o seu bem-estar, estava tudo para trás. E ela achava aquilo que Deus não ia fazer nada. Ah, mas é só uma olhadinha para trás. Ah, mas não tem necessidade, o dia pode ser qualquer outro dia. Ah, não tem necessidade, é só uma coisinha aqui, uma coisinha aqui. E nessa nós vamos esticando a corda. Vai esticando a corda. Uma hora a corda se arrebenta. Uma hora a corda se arrebenta, irmão. Porque grandes homens tiveram grandes privilégios na Bíblia. E qual foi o fim deles? Gease era servo de quem? De Eliseu. Qual foi o fim dele? Judas passou 3 anos e meio com Jesus. Qual foi o fim deles? Ananias e Safiras. Joabe era o comandante do exército de Davi. Qual foi o fim desses homens? Eles tiveram grandes privilégios. Eles tiveram grandes privilégios. Mas isso não foi frutífero para nada na vida deles. Acabaram perecendo no seu pecado. Acabaram perecendo nas suas atitudes. E eu falo para os irmãos nessa manhã, se a gente não tomar jeito na nossa vida, vamos continuar e vamos prosseguir como essa mulher. Se a gente não tomar uma posição, não adianta nós estarmos aqui toda quarta-feira, todo domingo, estamos aqui nessa igreja aqui, nós chegamos da porta para frente, nós somos outras pessoas. As nossas vestes não diferencia do mundo, os nossos palavreados não diferencia do mundo, nada diferencia. Nossas comidas não diferenciam de nada diferencia do mundo. Nada. Infelizmente, nada nos diferencia do mundo. E nessa manhã, Deus está chamando para um recomeço. Um recomeço, irmão. Não adianta. Eu tinha um pastor no Brasil chamado Enoque, ele falava, Maurício, é o seguinte, calma. Porque eu era muito agitado, fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu falei, calma. Não adianta você fazer as coisas de Deus e estar longe de Deus. Não adianta seu coração estar agitado desse jeito e você não está procurando a Deus. E era um pastor, nós estávamos trabalhando para a igreja. E muitas vezes a gente tem que ter esse limite. E esse limite nessa manhã, Deus nos chama para mostrarmos que ainda há esperança. Ainda há esperança. Aquela mulher não tem mais esperança mais não, irmão. Aqui foi o próprio Jesus que falou, lembre-te da mulher, que ela está eternamente perdida. Mas essa manhã nós temos esperança do novo recomeço, de resetar a nossa vida, de começar a recalcular e ver o que realmente estamos fazendo. Ver onde é que podemos parar. Não, daqui para cá, Senhor, daqui para cá eu tenho que modificar. Eu tenho que te colocar nas tuas mãos. Ah, Senhor, mas eu vou deixar aqui, mas daqui para frente eu que cuido. Ah, Senhor, mas aquilo. E aquela senhora, infelizmente, ela tinha todos esses privilégios. Essas pessoas que eu citei aqui, todos eles tinham todos os privilégios. Mas o que foi na vida deles? Qual foi o proveito na vida deles? Nenhuma. Qual foi o proveito na vida daquela senhora? Vamos continuar aqui. A sua vontade nunca foi trazida a um estado de obediência a Deus. Apesar dos altos privilégios, essa mulher desfrutava, a forma de religião dela era superficial e frágil. Ela estava mais ligada aos laços familiares do que realmente servia a Deus. Ela se conformou com a religião do marido. Aos olhos de Deus, ela estava errada.
ela foi rebocada há muito tempo pela religião do marido. O mundo estava no seu coração e o seu coração estava no mundo. Dessa condição ela viveu, nessa condição ela morreu. Aí você imagina, eu fiquei fazendo uns cálculos rápidos, quantos anos tem que Deus chamou Abraão até ir para Canaã, depois teve o nascimento de Isaac, teve todo aquele processo todo. Então, muito tempo eles conviveram. Muito tempo eles conviveram. E muito tempo, às vezes, os irmãos aqui, meu irmão tem 30, tem 40, tem 20 anos de igreja. Chega um tempo que vai bem, daqui a pouco desanda. A família cresceu, já não tenho mais tempo para as coisas de Deus. O meu trabalho está tomando todo o meu tempo. Eu não consigo mais fazer nada, não fazer nada na minha vida espiritual. Não consigo mais a igreja. As minhas prioridades é outra. A linha que dividia entre a vida cristã e a vida secular não existe mais. Os streams são os mesmos, as músicas são as mesmas, as playlists são as mesmas, as roupas são as mesmas, tudo é o mesmo. Tudo é o mesmo, irmão. Tudo é o mesmo. E eu falo para os irmãos, nesses 40 dias eu pensei muito na minha família. Pensei muito nos dois que eu sou responsável por eles. Mas eu já falei para eles, sentei com eles na mesa redonda e falei com eles. Vocês dois são batizados. Vocês já estão sabendo, bem cientes do caminho. Vocês estão batizados, vocês conhecem, já sabem o que é certo e o que é errado. Eu pensei muito com eles, eu fiquei uns 3 dias mal, meio adoentado, mal mesmo. A Amanda me ligava, perguntava para mim, o que está acontecendo, está com alguma preocupação, estava com preocupação com eles. Eu falei, eu tenho preocupação muito com seus irmãos. Porque a vida, irmão, o mundo é muito atrativo. Nós passamos muito tempo em coisas que não edificam a nossa vida. Não temos mais tempo para isso. Não temos mais tempo para isso. Não temos mais tempo de ficarmos horas e horas iludidos em coisas fúteis. Perdemos tempos e tempos. E até o tempo vai passando, uma vida vai passando. E você vai ficando velho, vai ficando sem força. E então? O que tem sido feito? E eu falo para os irmãos nessa manhã. Vamos ter um divisor de água nessa manhã. Não vamos sair daqui sem ter tomar uma decisão. Não vamos sair daqui sem tomar uma decisão. E a gente não vai muito alongar na vida daquela senhora. Não vamos nem muito alongar sobre as consequências. E a gente vê que uma religião nominal não pode salvar absolutamente ninguém. Como a mulher de Ló, você pode possuir vantagens espirituais. Como a mulher de Ló, você pode viver dias ensolarados. Você pode ter oportunidades, pode ver boas pregações, pode ficar bem sentado aqui na igreja, confortavelmente, pode andar no meio da luz, pode viver no meio das luzes, da santidade, das boas companhias. Você pode ter tudo isso e não ser convertido. E no final estar perdido para sempre como a mulher de Ló. Infelizmente, isso é a realidade, irmão. E a gente sabe na nossa mente. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Aquela senhora sabia o que era certo e o que era errado. A gente sabe. Nessa manhã a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que está nos afastando de Deus. Mas muitas vezes a gente quer racionalizar o pecado. Mas não é isso aqui. Deus sabe o meu coração. Deus sabe disso. Deus sabe daquilo. Mas Deus não vai rebaixar os seus mandamentos, não vai rebaixar as tuas normas para encaixar a nossa vida, não. Nós que teremos que encaixar a nossa vida, as normas dele. Deus que criou aquela senhora, foi o mesmo Deus que destruiu. Ah, mas foi só uma mãozinha que o Zá colocou na arca. Foi só uma mãozinha para não cair a arca. O que aconteceu? Foi fulminado. Foi fulminado. Ah, mas foi só um foguinho estranho que na WI colocou ali. Foi fulminado, irmão. E o castigo de Deus, ele não é repentino, não. Ele vai nos alertando a cada dia. Ele vai nos alertando a cada dia. Mude o caminho. Mude o foco. Mude a direção. Mas aquela senhora estava tão apegada nas coisas, na sua vida, no seu status, que ela brincou com coisa séria. E no momento em que nós duvidamos de Deus, as coisas acontecem. Faraó duvidou de Deus. As coisas aconteceram. Belsazar duvidou de Deus.
E teve consequências, irmão. Todos esses grandes homens teve consequências nas suas vidas. Imagine nós, um mero pecador. Estamos nos acalmando. Eu falo para os irmãos, uma religião nominal vai acalmando a mente. Ah, mas eu faço isso para o Senhor. Ah, mas eu faço aquilo, irmão, não faz aquilo. Irmãos, cuidado. Cuidado. Eu falo para os irmãos nessa manhã, cuidado. Cuidado com a nossa vida. Ah, porque eu conheço o Espírito de Profecia de ponta a ponta, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Esses altos privilégios que vai te condenar. Esses altos privilégios que você tem de conhecer os livros de profecia, de falar de ponta a ponta, de você conhecer a Bíblia de capa a capa. Quanto mais você ter responsabilidade, quanto mais você tem sabedoria sobre essa verdade, mais responsabilidade você vai ter. Mais responsabilidade você vai ter. Não adianta eu chegar aqui e falar, eu conheço de capa a capa. E a vivência? E a vivência? Não é fácil, irmão. E eu falo para você, nenhum desses outros, você for na galeria da fé de Hebreus 11, nenhum desses homens foi perfeito. Mas estão lá. Caíram. Mas se levantaram e prosseguiram. E você vê, se você abre a Bíblia, você não encontra a Bíblia chamando Davi de adúltero, não. Você vai lá no Novo Testamento, está lá. Um homem conforme o coração de Deus. Porque ele se arrependeu. E nessa manhã? Como é que está a nossa vivência? Como é que está o nosso caminhar? Como é que está? Vamos prosseguir. Podemos pensar, se ela tivesse um esposo piedoso, uma família mais consagrada, uma igreja mais atraente, seria diferente? É um mero engano, uma completa ilusão, porque o cristianismo requer mais do que privilégio e desvantagem para salvar a sua alma. Nós precisamos de uma conversão de verdade. Você precisa valorizar os seus privilégios religiosos, mas não pode, mas você não deve confiar neles. A alta confiança. Ah, porque eu conheço toda a verdade. Ah, porque eu conheço todos os livros de profecia. Ah, porque eu conheço isso. Ah, porque eu já fui isso. Aquela lista que o pastor deu, das 7 tópicos. É isto. Não adianta, irmão. Isso não vale nada. Não vale nada. Se você realmente não tiver um coração consagrado ao Senhor. Se não tiver realmente aos pés do Senhor a cada dia. O alimento de ontem não serve para hoje. E eu falo para você, eu estou aprendendo isso num modo muito complicado. Inventei de entrar no ginásio e estava olhando na internet, aí o camarada falou, rapaz, é o seguinte, depois que você entrou no ginásio, se você sair, passou uns 2, 3 dias, seu corpo vai começar a perder os músculos. Eu falei, agora ficou bom mesmo, agora eu entrei, não posso mais sair. É igual a vida cristã. Você entrou, você tem que se alimentar todo dia, você tem que se exercitar todos os dias. Você tem que exercitar todos os dias. A vida cristã não é diferente, é todos os dias. Você tem que exercitar através da leitura, através da oração, através da meditação, é todos os dias. Vamos continuar. Você pode até desejar ter uns bons benefícios desse privilégio em todas as áreas da tua vida, mas não deve colocar esses privilégios no lugar de Cristo. Use os privilégios que você tem, cuide deles, mas que eles produzam algum fruto na sua vida. Porque os privilégios religiosos que você anda desfrutando não fazem e não trazem nada de bom. Provavelmente vai te causar mal. O que Apocalipse fala? Eis que não é frio e nem quente. É morno. Então você tem todos esses privilégios. Nasceu no seio da igreja adventista, nasceu com o seio dos irmãos, da família adventista. Tem todos esses privilégios. Mas qual os benefícios que esse privilégio está tendo na tua vida? Ele pode fazer mal. No momento que você se alimenta demais de sermão, alimenta demais de sermão, e não transmite, ele vai te fazer mal. Você come, e não libera, uma hora vai estourar. Mas é verdade, irmão. O negócio é sério.
Eu pensei muito sobre a minha vida. Eu pensei muito sobre a minha vida. E Deus quer, nesta manhã, modificar a tua vida. O uso dos privilégios que você tem, cuide deles, mas que eles produzam algum fruto para a sua vida. O mesmo fogo que derrete o gelo endurece a argila. O mesmo sol que faz a árvore viva crescer, faz secar a árvore morta e preparar para a queimada. Nada endurece mais o coração do homem do que a familiaridade vazia com coisas sagradas. Uma verdade que não transforma você, ela vai te deformar. Uma verdade que não transforma você, ela vai te deformar. E nesta manhã, Deus está falando na tua vida. Cuidado. Lembra-te da mulher de Ló. Ela tinha todos os privilégios. Ela tinha todos os privilégios, irmão. Ela estava no seio. Ela via toda a ornamentação que Abraão fazia mais Sara na sua tenda. Via tudo. Os altares que Abraão erigia ali para poder adorar o Deus verdadeiro. Ela tinha todos esses privilégios. E essa manhã também nós temos todos esses privilégios. Todos esses privilégios nós temos essa manhã. Mas será que está surtindo efeito na nossa vida? Será que está transformando? Será que está podendo, com essa capacidade desse privilégio, salvar outras vidas? Mostrar para o mundo a diferença? Nosso andado, nosso linguajar. Um linguajar muitas vezes chulos. Um linguajar que na igreja é um, na rua é outra. Eu falo para os irmãos, quase 20 anos que eu estou na igreja adventista, teve uma vez que eu me surpreendi com um irmão. E eu fiquei assim, eu tinha acabado de entrar na igreja adventista, o irmão me deu uma boleia até uma BR que eu tinha que trabalhar, era um acampamento. E o irmão era um mestre de louvor lá e aquela coisa toda. E ele me deu essa boleia até lá na BR que eu tinha que trabalhar na segunda-feira. Esse homem começou a abrir a boca, falar umas palavras que não tinha nada a ver com uma coisa com a outra, umas palavreadas assim. E até hoje eu me lembro desse episódio. Eu falei, Senhor do céu. Quer dizer que na hora que está na frente da igreja aqui é um palavreado. É um modo, quando está fora da igreja é outro palavreado. Quer dizer que é duas pessoas em uma. Não existe, irmão. Nós somos cristãos aqui, fora, em todos os lugares. O nosso palavreado tem que ser o mesmo. A gente tem que vigiar isso tudo. Temos que vigiar a nossa língua, vigiar nossos pensamentos, os nossos ouvidos, o nosso tato. Temos que vigiar isso tudo. Eu sei que hoje está quente, mas vamos nos alongar um pouquinho mais aqui. 25, estamos no caminho já quase para terminar. Uma familiaridade vazia com a igreja torna-se você uma pessoa pior. Apocalipse fala, né, bem claramente. Não são os privilégios que tornam a pessoa cristã, mas a graça do Espírito Santo. Vamos deixar bem claramente aqui. Não é os privilégios que você tem que vai te salvar, não. É a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas a cada dia. A cada dia, irmãos. Não é qualquer dia, não. É cada dia. Agora vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Nós vimos sobre os privilégios. Agora vamos falar um pouquinho sobre os pecados dessa mulher. Será que não estamos sendo tão duros com essa senhora? Essa foi só uma olhadinha para trás. Foi só uma mordidinha que Eva deu na maçã. Pouquinha coisa. Mas as consequências disso tudo. Hoje nós estamos sofrendo as consequências de Eva. Só uma mordidinha na maçã. Mas é pouquinha coisa, irmão. Não pode ser assim, não precisa ser assim. É pouca coisa. Os irmãos é muito radical na igreja de Queluz, é muito radical. Querem que a gente use saias mais longas que isso, que aquilo. É uma pouquinha toda, não tem nada a ver. O modo não tem nada a ver, não tem nada a ver. O irmão é muito radical, o irmão Isaac é muito radical, viu? Cuidado. Mas a verdade, irmão, é que as pequenas coisas que o inimigo vai colocando e vai criando aquele murmurinho. E eu falo para os irmãos, uma verdade que não transforma, ela vai te deformar. Ela vai te deformar.
Eu falo para os irmãos nessa manhã, cuidado. Essa mulher teve todos os privilégios. E agora vamos ver sobre o pecado dessa senhora. Um relato primário mostra que uma simples ação, ela olhou para trás. Isso soa tão pequeno demais para você, para Deus ter punido com tanta severidade. Há muito mais nessa olhadinha para trás que normalmente a gente capta. Aquele foi um pequeno olhar, mas revelou o verdadeiro caráter daquela mulher. Pequenas coisas frequentemente demonstram o estado da mente da pessoa. Pequenos sintomas são frequentemente sintomas de doenças incuráveis. Pequenos sintomas são frequentemente sintomas de doenças incuráveis. O fruto que Eva comeu no jardim foi uma pequena coisa, mas foi o suficiente para perder sua inocência, e seu estado se tornou pecaminoso. Uma rachadura no arco de uma ponte prova que sua estrutura está corrompida. Pequenas coisas vai se mostrando ali, mostrando realmente o caráter. Nas pequenas coisas, não precisa ter muita coisa não. E aquilo vai se rachando. Uma pequena brechinha numa ponte, começa 25 de abril aí. Uma pequenininha coisa. Periodicamente eles vão lá verificar toda a estrutura. E sabe, se aparecer qualquer coisinha, eles têm que ir atrás. E sabe que com o futuro vai cair. E a nossa vida espiritual não é diferente, mano. Pequenas coisas a gente vai colocando. Pequenos deuses nós vamos colocando na nossa vida. Pequenas coisinhas. Senhor, mas até aqui o Senhor toma de conta. Mas daqui para frente sou eu. Daqui para frente sou eu. Pequenos deuses vamos colocando na nossa vida. E eu falo para os irmãos, o cristianismo é ofensivo. O cristianismo é ofensivo. Por que ele é ofensivo? Porque ele faz divisão. Não tem condição de você andar com a luz e com as trevas do mesmo lado. Ou uma coisa ou outra. O cristianismo é ofensivo. No momento que ele não ofende, tem alguma coisa que está mal. No momento que nós estamos em braços esplêndidos ali, acalmado pela calmaria. A vida está boa. Tenho um belíssimo trabalho, tenho a minha belíssima casa, tenho a minha belíssima vida. Não preciso de nada. Vou na igreja no sábado, passo lá 2, 3 horas, vou para minha casa. Próximo sábado que vem eu passo de novo. E o tempo vai passando. Irmãos. O tempo vai passando calmamente. E o tempo vai, como diz, vai ninando ali. E o tempo vai passando. Anos e anos, passando por uma pandemia, estamos passando. E estamos em outra pandemia agora. A pandemia espiritual da nossa mente. Sem ter divisão entre o mundo, o santo e o profano, entre o mundo e as coisas sagradas, entre o santo e o profano. Não estamos tendo divisão mais não. A divisão que nós tínhamos acabou. Fala para os irmãos, quase 20 anos atrás, quando eu entrei na igreja, tinha uma divisão muito grande. Agora não existe mais divisão de música, não existe divisão de nada. Você não sabe se é a música da igreja, você não sabe que não é. Infelizmente é isso. E as nossas mentes estão sendo categorizadas, porque mas eu faço isso, eu faço aquilo. Eu começar acalmando. Mas cuidado. Nessa manhã eu falo para os irmãos, cuidado. Para nós não sermos como a mulher de Ló. Morreu e se foi. E Jesus falou bem claramente, cuidado. Lembre-se da mulher de Ló. Aquela mulher morreu no seu pecado. E nessa manhã pode ser nesse momento que Deus quer mudar a sua vida. Quer chamar você para um recomeço. Quer chamar você para uma reset na sua vida. Um reset na sua vida. Mostrar claramente que você tem que mudar. Você tem que mostrar, você tem que seguir outro caminho. Porque não adianta, irmão. Não adianta nós estamos aqui sábado, domingo, quarta-feira. Não adianta nós estarmos aqui e não ter um divisor de água na nossa vida. Nós saímos do nosso país, a maioria somos imigrantes aqui. Queremos uma vida diferente, uma coisa diferente. E muitas vezes o mundo nos sufoca. O trabalho nos sufoca, o medo nos sufoca. E vamos passando tempo, dias após dias, meses após meses. E então?
Continuando aqui. Foi um pequeno olhar que revelou a desobediência à mulher de Ló. A ordem de Ló foi inconfundível. Como foi no casal do Éden, coma de tudo, mas daquele fruto ali, nem chegue perto. A ordem foi clara. Corra para aquela direção e não olhe para trás. Tem coisas mais simples e mais claras do que isso? A Bíblia nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Que a rebelião é pior do que a feitiçaria. Aquele foi um pequeno olhar, mas demonstrou uma descrença orgulhosa dela. Ela parecia duvidar que Deus iria realmente destruir Sodoma. Ela realmente duvidava que havia qualquer perigo e necessidade de fugir rapidamente. No momento em que a gente começa a pensar que sabe mais do que Deus, estamos em perigo. Estamos em perigo. Infelizmente, os nossos privilégios, o nosso conhecimento da verdade, a gente começa a duvidar de Deus. Nós começamos a querer ser igual a Deus. Cuidado. Cuidado com os seus privilégios. Porque depois do privilégio, vem o pecado. E depois do pecado, vem o juízo. No momento em que Deus começa a pensar, aqui ele fala o seguinte: é muito exagero, seja flexível. Não é bom bem assim. Pode ser qualquer dia, não precisa ser exatamente esse dia. Muito cuidado com esse tipo de racionalização. Leva uma pessoa a um caminho de ruína. Como nós não entendemos o modo de Deus agir, a melhor coisa que podemos fazer é se calar e confiar. Não discuta com a soberania e a sabedoria de Deus. Infelizmente, irmão, é isso. A gente vê que essas pessoas tiveram os grandes privilégios. E essa manhã? Eu volto para os irmãos de novo. E os seus privilégios? E os seus altos privilégios que você tem? Como Deus já usou as nossas vidas. E hoje estamos em braços, deitados num berço, dormindo calmamente, com a sua coberta num friozinho. Estamos dormindo. E o mundo está agitado. Amanhã acaba as Olimpíadas amanhã. Eu falando ontem com os meninos. O diabo tentou de todo jeito tirar o foco de Cristo, né? Ao proibindo alguns símbolos. E chegam alguns atletas, né? Do país, do Brasil. E no final das suas medalhas, né, o repórter perguntou assim: mas qual foi a sua estratégia? Falou, louvar um hino e exaltar o nome de Deus. Eu fiquei imaginando, rapaz, as coisas estão funcionando tão rapidamente, estão seguindo tão rapidamente, que a gente muitas vezes estamos despercebidos. Estamos despercebidos. E o tom é ofensivo. O tom é ofensivo. Algumas pessoas como dizer que quero ir para o céu. Que não quero ir para o céu se a minha mãe não for, se meu esposo não for, se meus filhos não forem. Aquela senhora, ela tinha seus apegos familiares com aquela família, mas eu falo para os irmãos nessa manhã: cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Cada um tem as suas responsabilidades. O pastor Arthur não vai salvar a congregação toda. Só ele. Nem os seus filhos, nem a sua esposa, nenhum ancião vai salvar a vida de nenhum dos irmãos. Cada um por si vai se salvar. Vai ter que comer o maná. Vai ter que ir atrás. Como o pastor falou semana passada, o percurso está aí para todos percorrer. Todos podem chegar à meta. Todos, não é só um, todos podem chegar à meta. Então não precisa de competição. Não precisa competir um com os outros, que todos podem chegar à meta. Todos podem chegar ao lugar. Vou terminar que já está bem quente. Enquanto a bússola apontava em uma direção, ela voltou onde estavam os seus afetos. Esse foi um ponto culminante do pecado. A Bíblia diz que inimizade com o mundo
A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago 4,4. 1 João 2,15 fala o seguinte: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O caso dessa mulher é um alerta, um perigo para olhar para o mundo. A sua religião poderia ser boa, incrível. Ela nunca desistiu do mundo. Ela parecia estar no caminho seguro. E ao mesmo tempo que seus pensamentos mais baixos e profanos do seu coração estavam no mundo. Esse Jesus que anda vendendo por aí, um Jesus acomodado ao gosto do cliente, esse Jesus não existe. Esse Jesus não existe, irmão. Ele não vai se rebaixar para poder você encaixar, não. Ele não vai baixar nada, nem um milímetro, para poder você se encaixar. Não vai. Ele não vai mudar a sua lei, não vai mudar as suas normas, não vai mudar nada. Você que tem que se encaixar a Ele. Ele já fez, já veio, já morreu na cruz por cada um de nós. E agora nós que devemos nos encaixar ao cristianismo. E ao cristianismo, muitas vezes, teremos percas. Teremos percas. E eu não sei os irmãos, mas estamos seguindo. Jesus não vai nos ajustar às nossas preferências, porque as nossas preferências estão corrompidas pelo pecado. Ele não vai rebaixar os nossos níveis, as nossas exigências, porque estão afetadas. De tal maneira que se não houvesse uma transformação no nosso ser, nós estaremos habilitados a morar com Ele. Nunca houve um momento em que os avisos contra a mundanidade fossem tão necessários para a igreja de Cristo como no dia de hoje. Ela não era uma assassina, ela não era uma adúltera, ela não era uma ladra. Ela confessava seguir a Deus, mas olhou para trás. E é triste, cristãos professam racionalizando o pecado. Infelizmente é isso, irmão, que está acontecendo no dia de hoje. Mas Deus vai me entender. Deus me entende no meu coração, nasci assim, vou ficar assim. Isso é um perigo. Este é um perigo. E agora no final, vamos para o juízo de Deus sobre essa mulher. O juízo de Deus sobre essa mulher. Nós vemos seus grandes privilégios, nós vimos o pecado e agora vamos ver o juízo. O juízo é um pouco mais rápido. Cuidado para não alcançar muito e acabar perdendo tudo. Cuidado, irmão. Cuidado. A correria do dia a dia, querendo alcançar tudo, cuidado. Podemos perder tudo. Agora vamos ver a punição que Deus exerceu sobre essa mulher. A Bíblia diz que, em poucas palavras, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. A mesma mão poderosa que a criou, tirou a sua vida instantaneamente. De carne e sangue foi transformada num pilar de sal. Esse foi o fim dessa mulher. A ira de Deus caiu sobre ela e foi um fim sem esperança. A gente fica olhando assim, mas Deus foi muito pesado. Deus foi muito radical. Isso não foi instantaneamente não, irmão. Isso é um processo. Esse foi um processo. E esse processo leva tempo. Deus está dando chance nesta manhã para nós. Para modificar. Para mudar o rumo das coisas. Deus está dando chance dias após dias. Existe caso que há esperança. Nós encontramos consolo como encontramos evidência ali e aqui. O ladrão da cruz. Mas essa mulher não vemos esperança. Se o próprio Jesus fez, lembre-se da mulher de Ló. E é bem interessante, naquele contexto que Deus deu em Lucas, Jesus estava falando em Lucas, ele estava falando sobre a sua breve volta. Então ele estava mostrando ali para aqueles homens que estavam ali ao seu redor, cuidado, se preparem, mas lembre daquela senhora. Lembre-se, vocês podem, vai continuar, o seu fim vai ser esse. O seu fim vai ser esse. Pessoas que se arrependeram no último momento da hora. É o caso dessa mulher, não inspira esperança, não inspira esperança nenhuma. Só vou pegar aqui só a última página aqui, ó. Só para mim terminar aqui. Devemos lembrar que a ira de Deus não é repentina, ainda que pareça repentina. Faraó teve a sua chance, Corá e Abirão tiveram a sua ação. Ofinéia, Saul, Acabe, Absalão, Belsazar, Judas, Ananias e Safira, todos eles tiveram a sua chance.
todos eles tiveram, ainda que o juízo de Deus tenha caído sobre essas pessoas, aparentemente repentina, todos eles tiveram sua chance. Você está tendo a sua chance hoje. Você tem tido chance semanas após semanas. Hoje Deus está dizendo, se você está aguardando o meu retorno, lembre da mulher de Ló. A irmã Grazi vai cantar daqui a pouquinho, mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero que os irmãos tenham na mente que só é você e Deus. Só é você e Deus. Você vai falar para Ele, porque Ele já sabe. Mas a palavra do Senhor nos fala o seguinte, aquele que confessa e não pratica mais, esse será salvo. Então, nessa manhã, eu quero que você venha falar para mim, não venha falar para ninguém. Fala para Deus. O que está no seu coração. Se alguma coisa tocou o seu coração nessa manhã, você fale para Ele. Você fala para Ele. E você saia daqui pensando. Não vamos sair daqui ficando aqui, fazendo baderna aqui na frente da igreja, não. Vamos embora e vamos pensar claramente o que foi falado hoje. Vamos pensar claramente o que Deus quis falar no seu coração hoje. E esse ponto de virada seja hoje. Que esse reset na sua mente seja outro. Que os seus fazeres seja outro, diferente. E ter uma visão diferente do cristianismo. Que passamos dias e dias e anos. Nós temos que ter uma mudança de vida, irmão. Porque eu falo para os irmãos. Lembre da mulher de Ló. Ela tinha todos os privilégios. Infelizmente, caiu em pecado e veio o juízo. Querido Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por todos esses privilégios que o Senhor nos dá, de conhecermos a Ti, de estarmos aqui reunidos entre irmãos, de conhecermos a Tua palavra, Senhor, de sabermos também que o Senhor nos deu a salvação. Ó Pai querido, mas nos ajuda, Pai, a acordarmos para a nossa vida, a vermos aquilo que ainda está mal no nosso coração, a vermos ainda aquilo que pecamos contra Ti e contra o Santo Espírito, Senhor. Nos perdoe, Pai querido, nos mova, nos transforme, faça-nos, Senhor, uma melhor pessoa, melhores famílias, Senhor, melhores discípulos, Pai querido, para que o Teu Santo Espírito possa estar sobre nós, para que possamos levar a Tua mensagem que é tão bonita para tantas pessoas que ainda não Te conhecem, para tantas pessoas que ainda estão a sofrer, Senhor. Eu Te imploro e Te peço que Seu Santo Espírito seja derramado sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.